Olá a todos. Bom, estamos recebendo hoje um enxadrista, cantor, músico, Paulo Roberto Germano, mais conhecido como Paulo Germano. Correto, Paulo? Correto, é isso aí. Então, eu me chamo Paulo Roberto Germano, como o Ed falou, as pessoas me chamam de Paulo Germano. Eu tenho 1,72 m, eu sou moreno, tenho cabelos compridos, cabelo vai quase até na cintura, assim, já está um pouquinho para baixo da metade das costas. Sou magro, peso 60 quilos, tenho 41 anos, sou natural de uma cidade do interior de Santa Catarina chamada Ibirama, uma cidade de 20 mil habitantes. Morei por 20 anos em Blumenau, Santa Catarina também, e hoje moro em Taubaté, São Paulo. Faz 1 ano e meio que eu estou morando em São Paulo, aqui em Taubaté. Sou funcionário público federal, sou funcionário dos Correios, mas também trabalhei com música por muitos anos, assim, tocando na noite, com banda, ou fazendo show solo, em eventos, festas particulares, feiras, esse tipo de coisa. E também sou atleta, professor e árbitro de xadrez. A música e o xadrez sempre foram as minhas paixões. Tu és um artista, né, Paulo? Procuro ser. Atrás de você, Paulo, eu vi que você está na cozinha, né? Isso, eu estou na cozinha do meu apartamento. Tem Atrás de mim está a minha pia com algumas louças que eu não lavei, que eu estava tomando café. Esse é dos meus, Ed. E daí tu nos autoriza, então, a tua imagem e som, lógico, porque você vai tocar Isso. Um pouquinho para nós. Autorizo. Tá autorizado. Então, eu vou me autodescrever, depois o Ed fala. Ô, Paulo, eu achei, olhando assim, eu vejo você, me pareceu tão alto, não que o 1,72 m seja baixo, mas é porque eu tenho 1,70 m. Para mulher, eu sou um pouquinho alta, todo mundo acha que eu, talvez pela minha voz não ser tão poderosa, né? Baixinha. E a maioria das pessoas, quando a gente se encontra nos eventos do xadrez, meu filho, todo mundo pico, pelo menos as mulheres. Daí tem umas que falam assim, chega assim, você que é Bel Talarica? Eu falei, sou. Como é que você sabe? Mas é só olhar por cima, ver a mulher mais alta de chapéu. Então, é uma característica que eu gosto. Além de gostar, eu ponho para poder cortar um pouquinho a claridade, né? Porque eu sou baixa visão. Sim. Daí eu tenho, então, 1,70 m, como diz o nome, eu sou levemente gordinha. Tenho atrás de mim, tem um coração preto que eu pus na parede, né? Porque eu não tenho pena de tentar fazer arte, não importa. Tem rosas brancas, porque eu amo rosas, a cor branca. Estou dentro do 2% do mundial que fala que o branco é a cor preferida. Só que o branco é a união de todas as cores, sabia? Então tem lógica de eu gostar do branco, né? E no meio tem uma rosa azul. Essa rosa branca eu ganhei aí, desse mocinho aí no meu aniversário, porque ele também é rosa, só que ele é rosa azul, tá? Daí tem lá no fundo, que você vê meio escuro, que é a rosa azul, e o coração no meio, ele. Certo? Certo. E eu sou uma pessoa assim, eu sou... eu acho esquisito falar, porque eu sou branca, mas eu tenho a pele morena. Porque aqui em Santa Catarina, se você falar que você é moreno, eles identificam como negro. Não tenho nada com isso, não tem problema. Mas não é a verdade sobre a minha pessoa, entendeu? Por isso que você falou, você é moreno. Para mim, você é branco, menino.
Você não falou cabelo? Pois é. Pele morena, né? Isso, é que também, assim, eu trabalho no sol, então acaba que a gente fica bronzeado, assim, né? Mas sim, se fosse pensar numa classificação, eu também diria que eu sou branco, né? Porque Porque eu não geralmente as sei pessoas mais associam. a sociedade como o pessoal fala, eu não sei. Uns falar eu sou, acho que é preta que eles falam, Uhum. da pele branca. Eu falei, bom, então eu sou branca da pele morena, então eu estou perdida nesse tempo. Estou perdida, que nem os deficientes também. Não se pode falar mais como é que é. Uma pessoa, agora eu acho que é pessoa portadora de necessidade especial, é isso? Isso. Entendeu? E agora você é de... Se não, você corre o risco de ser processada. Então, eu uso óculos escuro. Isso aqui eu uso de noite também, para cortar a luzona. Sim. Muita luz me atrapalha, pouca luz me atrapalha. Então, meu filho, sei que eu sei, não sei quando eu sei. O Tico e o Teco fazem, você enxerga. O Teco fala assim, você não enxerga. E é um rolo danado. Prefiro assim, viu, Paulo? Sim. Roberto, Paulo. você esqueceu de falar da língua. Esse moço aí diz que eu tenho que falar que eu tenho 1,80 m de língua ainda queimada, que eu vou para a praia, mas eu não vou na praia. Porque sou linguaruda, eu falo mesmo, eu me deixo ela para trás, eu falo na Ô, Paulo, Fala, Ed. quando ela vai na praia, toda bronzeada, mas a língua. Eu imagino, hein? Ó, Eu só imagino. completando, eu estou com um chapéuzinho. Esse chapéu aqui, gente, sem mentira nenhuma, ele deve ter uns 50 anos, sabia? Caramba. Veio dos Estados Unidos, era da minha mãe. Daí, como eu sou toda charmosa, a rosa fui eu que fiz, tá? Porque eu faço arte também. Agora fala você aí, ô moço. Beleza? Meu nome é Querem. Tenho 1,75 de altura. Estou usando camisa polo preta, sou branquelo, igual leite. Tenho cabelo castanho escuro e aqui atrás de mim, enquanto meus móveis estão limpando. Estou com meu lindo armário. Entendi. Ô, Deixa eu... eu só queria que o Ed falasse, porque as pessoas, Paulo, acham que ele tem essa voz porque ele é o quê? Vai que eu falo besteira e dá problema. Meio doido. Eu sou mesmo. Não, mas é que a tua voz veio por causa do AVC, né, Paulo? Então, o Ed. E isso, essa voz, é sequela de uma AVC que eu tive 10 anos atrás, em 2015. Então, pessoal, não confundam. Certo. Deixa eu completar a minha descrição aqui, porque eu não falei, né? Eu tenho cabelo preto, eu tenho os olhos castanhos, eu tô com o cabelo amarrado. Eu costumo usar o cabelo amarrado porque para não atrapalhar quando eu vou tocar ou quando eu vou entregar carta. E eu também tô usando uma camiseta preta com uma estampa de uma banda de rock. Ai, que legal. Eu também sou de preto, esqueci disso. Banda, Paulo.
É uma banda chamada The Killers. Mas você tem barba também, né? Eu sempre deixo a barba mais ralinha, assim, eu não uso a barba comprida, né? Mas também, dificilmente eu tô com a barba rente, assim, que eu tiro tudo com gilete, né? Então eu tô sempre com a barba, assim, mais ralinha. Ai, Gomes, Eu tenho a barba dura e cheia. Dura e cheia? Dura de ver e cheia de falha. Perfeito. Então, e palhaço, né? E daí a cintura cheia de falha. Ô, Paulo, Oi. não, eu te pergunto depois que não tiver gravado. Seria uma pergunta assim mais capciosa, pode ser que... É curiosidade mesmo. Mas pode perguntar. Pode perguntar. Não, é que assim, ó, eu fico vendo que bom, tu já sabe, vou falar do cabelo, tá? Certo. Vou falar do cabelo. Para mim, o cabelo, ele, tanto para o homem quanto para a mulher, é a alma, a moldura do ser humano, entendeu? É que assim, ó, o cabelo, para mim, é algo assim muito íntimo, muito sensual mesmo. Então, eu vejo um homem de cabelo comprido, a mulher geralmente, e é através do gesto do cabelo que tem muito o mostrar. Eu não sei bem como é que é, mas assim, é através do cabelo que você está demonstrando algum interesse, alguma sensualidade. Que isso é... já vi você sempre com o cabelo preto. Tu falou que não é para trabalhar, para tocar. Então, só sobra para os teus momentos íntimos você soltar o teu cabelo. Então, assim, ó, eu tentei 3 vezes deixar o cabelo crescer. Nas 2 primeiras eu cortei porque incomodou ou atrapalhava muito no trabalho. Teve uma época que eu entregava cartas de moto, e aí, imagina, usando capacete todos os dias, tentando deixar o cabelo crescer, incomodava demais. E aí, por último, eu resolvi deixar crescer de uma vez. E eu acho que tem esse lance da gente, como é que eu posso dizer? Você falou sobre a sensualidade, né? E eu acho que tem isso sim, né? Da gente se sentir atraente. Eu acho o cabelo bonito, eu gosto do cabelo bonito, do cabelo comprido. Apesar de que ele dá bem mais trabalho do que o cabelo curto, né? Mas sim, eu gosto. Acho que fica mais bonito, acho que fica mais sensual. E vou te falar, poucas vezes eu uso o cabelo solto. Então, justamente porque atrapalha. Então, você falou assim dos momentos íntimos, às vezes até nos momentos íntimos eu prendo o cabelo porque pode atrapalhar. É uma curiosidade. Porque eu já perguntei do meu filho, que ele também está só com o seu cabelo muito mais compridão do que o dele, né? E ele, agora, quando ele resolve lavar, ele usa tiara de vez em quando. Só que ele tem 1,90 m, né? Barbudo. Uhum. Ele falou, mamãe, eu não quero nem saber se fez com a minha sexualidade ou não. Eu gosto, mas ele também tem. Então eu digo que quem usa o cabelo comprido, o homem. Uhum. E a mulher, o curso. Tudo que é ao contrário, que tem que ter uma personalidade, não sei se é rebelde, forte, não sei. Entendeu? Sim. Mas contestadora do que a sociedade, do que a bolha quer que a gente faça, né? Sim, então, isso aí é uma curiosidade, porque eu fiquei indignada porque o cabelo é tão lindo. E preso, criatura. Até a minha filha, que mora na França, até o cabelo, eu gosto muito de cabelo enrolado. Aliás, eu gosto de cabelo enrolado, eu gosto de cabelo liso, de acordo com cada pessoa. A minha neta do Rio, faz o cabelo na cintura, tudo que a mulherada quer. O cabelo dela vem assim, cada fio, ela não tem aquele tal de frizz. Uhum. Sim. Olha o cabelo assim, compridão, lindo. Meu Deus, só que ela gosta de cabelo quando ela faz assim, ó. Ela tem 11 anos. Não tem ainda aquela malícia, porque ela, inclusive, ela é autista, tá? Descobri que eu tenho uma família, a minha filha autista, o meu neto, um filho dela autista, ela também foi diagnosticada autista,
E o meu genro eu tenho certeza que também é. Eu falei, poxa vida, pior que descobri que pode ser hereditário. Eu acho que de repente eu devo ter assim, alguma coisinha, porque em algum lugar veio o autismo dele. Sim, pode ser. Mas assim, ó, Paulo, essas nossas brincadeiras aí vai ficar, tá? Sem problema, sem problema. Pode divulgar, não tem problema. E daí, assim, ó, agora pergunte, Ed, você falou da sua idade, você falou de onde você nasceu, Uhum. e nós vamos deixar um pouco do xadrez, tem essa parte da arte, que inclusive você falou que junto com o xadrez que você começou, porque o xadrez também é arte, você sabe, né? Mas Sim. você toca, Então, você falou de uma banda. então, eu comecei a tocar violão quando eu tinha 16 anos, mas antes disso, há 25 anos atrás então, né? Mas antes disso eu já cantava. A minha primeira apresentação em público, eu tinha 6 anos de idade e eu cantei numa homenagem para o Dia das Mães, na escola, com 6 anos de idade. Que bacana. Na época eu cantei uma música do Christian Ralph, aquela música Nova York. Saudade vai, 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 saudade vem, vem. Cantei essa música, numa homenagem pro Dia das Mães. E aí depois disso, daí eu comecei a fazer parte do coral da escola, só com as crianças ali e tal, e eu não parei de cantar. Eu cantei durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, mas eu só cantava. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu escrevi a minha primeira composição. E aí foi onde que eu entendi que eu precisava aprender algum instrumento para poder dar vazão a essa parte de composição, né? Para poder criar as harmonias daquilo que eu estava escrevendo, as melodias e tudo mais. E aí foi motivado por essa minha primeira composição que eu comecei a aprender violão. Então E foi você compõe também? Também, pois é. Sobre música, eu sou cantor, compositor, arranjador, intérprete, multi-instrumentista. Caraca! E eu, inclusive, saí da minha terra natal para poder estudar música. Quando eu saí de Ibirama, foi para fazer a faculdade. Eu saí para estudar. Emendando, Paulo, você teve alguma influência da família ao tocar violão? Cara, uma excelente pergunta, Ed. Tive influência da família, sim. A minha mãe, ela sempre gostou de música. A minha mãe era o tipo de pessoa que, se você chegasse na minha casa, ela podia estar sozinha em casa, fazendo serviço de casa ou alguma coisa assim, o rádio sempre estava no último volume. Ela sempre estava escutando música, sempre estava cantando junto, e ela gostava de tudo quanto é tipo de música. Ela se emocionava muito quando ela ouvia ópera. Ela acreditava que em alguma outra vida ela tinha sido uma cantora de ópera. E a minha mãe, ela tinha uma voz agudíssima, agudíssima. Se ela tivesse tido a oportunidade de estudar, ela realmente seria uma soprano lírica, de tão aguda que era a voz dela. E Eu ia comentar, ela seria lírica. com certeza ela seria uma soprano lírica, de tão aguda que era a voz dela. E aí, o meu avô, pai da minha mãe, ele também cantava, também compunha, ele tocava violão, tocava viola caipira, e era um senhor com pouca instrução. Então, assim, ele nunca teve uma aula formal de música, ele aprendeu com os amigos e tudo mais, mas escrevia, cantava, e então, assim, eu tinha essas duas referências bem fortes, né? E o meu pai, ele foi locutor de rádio e televisão por muitos anos. Quando a minha mãe conheceu meu pai, ele era locutor de rádio, e o meu pai também compunha. O meu pai não tocava nenhum instrumento, nem a minha mãe, só o meu avô, né? Só que os dois cantavam, os dois adoravam cantar, e o meu pai era compositor. E aí é muito engraçado, porque a minha mãe tinha a voz agudíssima, e o meu pai tem a voz bem mais grave que a minha. O meu pai, eu ligo pra ele, ele fala, alô, é um negócio... Mas a tua mãe tá aqui na Terra ainda? Não, a minha mãe faleceu em 2017. E o meu pai ainda tá vivo.
o meu pai, quando ele era jovem, ele fazia essas serenatas e tal. Meu pai é do estado de São Paulo, então era uma coisa muito comum aqui, quando meu pai era adolescente. E o meu pai adorava cantar as músicas do Nelson Gonçalves, porque o timbre é parecido, e o meu pai gostava de imitar o Nelson Gonçalves. Então também eu cresci com várias influências musicais em casa, né? Os meus irmãos também cantam, o meu irmão mais velho também compõe, o meu irmão mais velho também toca violão, a minha irmã mais nova toca saxofone, toca piano. Que legal, meu Deus, que coisa É, linda. Uhum. é uma Então, vocês família são bem quantos musical. irmãos? Eu tenho Quantos um irmão filhos? mais velho e uma irmã mais nova, somos 3. Estão todos por aí, por estado de São Paulo, ou estão aqui em Santa Catarina? Não, não, eles estão em Santa Catarina, os dois moram em Itajaí. E o teu pai está aqui também? O meu pai mora em Ibirama, lá na minha terra natal. Ah, por onde você nasceu, né? Uhum. Então, mas você estava falando de música, né? Que você começou cantando. A gente vai. Eu estava querendo fazer uma entrevista com o Ed, mas ele escorrega que nem um peixe, sabe, fora d'água. Aí a gente está aprendendo a baixar música com um aplicativo pelo ouvido, tá? Não com a visão. Daí ele Aham. falou que aos 5 anos, né, Ed? Que ele tocava aquela música disparada, é isso? Isso. Tocava para o pai dele. Eu falei, nossa vida. E ele lembra também, então você também lembra disso aí. Que eu não lembro o que eu fazia com 5 anos, não, meu filho. Eu não lembro. Algumas memórias elas são mais presentes, assim, né? Então tem coisas que eu lembro mais, né? O povo, Diga, uma Ed. curiosidade, a Hum. música Nova York do Stanley House foi o que te inspirou a deixar cabelo comprido. Olha, poderia ser um argumento, mas não. Na verdade, eu cantei a música na época, com 6 anos, eu cantei essa música porque era uma música que era famosa, né? Porque eu tinha 6 anos em 1989. Essa música foi lançada em 89, então era uma música que tocava bastante. Mas nunca pensei sobre a letra, assim. É, E o que me motivou a deixar o cabelo crescer foi por achar o cabelo bonito e também porque, assim, o meu estilo favorito é o rock, então acaba que o visual do rock é uma coisa que eu acho legal, assim, usar roupa preta, usar, tipo, anel, pulseira, essas coisas eu acho legal, assim, sabe, tipo, jeans, tênis, cabelo comprido, eu acho legal esse visual do rock, então foi isso que me Você motivou. tem tatuagem? Eu tenho uma tatuagem só aqui no braço, que tá escrito "para sempre assim". Ai, que Foi a única legal. tatuagem que eu fiz. Minhas 2 filhas têm um monte de tatuagem. E o menino não tem nenhuma. Vai ter Pois cabelo é. comprido. Veio para São Paulo, já casado, Paulo. O que que acontece? Eu sou funcionário dos Correios desde 2001. E em 2021, teve eleição para o sindicato dos Correios em Santa Catarina. Eu morava em Blumenau, né? E eu estava concorrendo nessa chapa do sindicato. E a minha companheira, ela é funcionária dos Correios também, só que ela é atendente, né? Eu sou carteiro. E ela faz parte da direção do sindicato aqui em São Paulo. E daí a direção do sindicato aqui de São Paulo foi apoiar a nossa eleição em Santa Catarina. E aí nesse negócio de apoiar, eles mandaram algumas pessoas para lá e a minha companheira foi para lá também, para apoiar a eleição. E daí a gente se conheceu nessa eleição. Só que lá a gente só se conheceu. Mas daí foi a partir desse contato que a gente começou a conversar. E aí a gente se interessou um pelo outro, a gente começou a namorar. Nós ficamos 2 anos namorando à distância. Ela morando aqui em Taubaté, eu morando em Blumenau. Aí a gente se visitava, né, uma vez por mês, até que a gente decidiu ficar juntos e eu achei que era mais interessante eu pedir a transferência para cá do que ela pedir a transferência para lá, porque ela é mamãe e aí para que a filha dela não perdesse o contato com os familiares daqui, né,
a gente achou mais interessante que eu viesse para cá. Mas teve Aí nós temos... dificuldade de transferir, não? Então, o Correio, ele tem uma política de transferência que funciona assim. Eu posso pedir transferência para qualquer cidade brasileira, porque tem Correio em todas as cidades brasileiras, só que vai depender um pouquinho das vagas, né? Então, se a unidade que eu estou saindo é deficitária, se a unidade que eu estou pretendendo me transferir é superavitária, então tem esses detalhes técnicos, assim, né? Que dependendo como for essa situação, daí eles facilitam ou não a transferência. Só que sim, a gente pode pedir transferências. Isso está amparado pelo nosso regimento, vamos dizer assim. Mas o Correio não é mais só do governo, não, né? Então, o Correio... Pode perguntar. É porque parece que tem franquia, sei lá, algum treco assim, não tem? Franquia do Correio? O que acontece? Ao longo dos anos, o Correio ele já tem, se não me engano, são 360 anos que o Correio tem. Mas eu não tenho bem certeza, mas são mais de 300 anos que o Correio tem. E a lei que criou o Correio é uma lei de responsabilidade social. Então é por isso que o Correio entrega teste do pezinho, urna eletrônica, como é que é aquela prova do vestibular? Enem. Enfim, o Correio ele cumpre um papel social, além da parte de fazer as entregas, né? E o Correio Brasileiro, inclusive, ele é o único Correio no mundo que ele alcança todos os municípios do seu território. Então o Correio Brasileiro, ele está na frente de países de primeiro mundo, como França, Estados Unidos, Alemanha. Bem interessante. Ô, Paulo, hoje em dia ainda se manda muita carta. Então, deixa eu... É uma pergunta interessante. Eu vou responder um pouco da pergunta da Bel e vou chegar nessa parte, Ed. Só que com o passar dos anos, o Correio foi... Porque o que acontece? Os cargos mais altos no Correio, eles não são concurso, eles são indicação. Então, dependendo do governo que estiver na presidência, ele vai nomear os chefes de alto escalão dos Correios. E essas gestões que a gente teve aí nos últimos 20 anos, elas acabaram, como é que eu posso dizer, sucateando a empresa. Então a gente perdeu bastante coisa, perdeu efetivo, os materiais que a gente trabalha são materiais ultrapassados e tal. E pensem que nesses mesmos 20 anos a gente teve um avanço tecnológico, um avanço das vendas pela internet. Então, assim, a gente acaba competindo com uma série de outras empresas que vão estar com logística e materiais bem mais interessantes que o Correio, né? Só que o Correio ainda tem a maior logística. E é por isso que a Shopee, Magazine Luiza, FedEx, Mercado Livre enviam pelo Correio, nas cidades onde eles não têm o alcance da logística. Só que daí, por conta desse sucateamento, muitas coisas foram terceirizadas dentro do Correio. Então, nós temos muitos funcionários que são efetivos, que é o meu caso, que são concursados, mas nós temos também muitos terceirizados. Muitos setores dos Correios são terceirizados. E é por isso que tem agências franqueadas, como a Bel perguntou antes. Existem agências de Correio franqueado. Que é isso, é uma empresa que faz um pedido para o Correio solicitando abrir uma agência do Correio. E daí o Correio vai fazer um teste, tem todo um crivo ali para ser aprovado, mas se for aprovado, essas pessoas vão oferecer basicamente os mesmos serviços que uma agência dos Correios, só que não são funcionários dos Correios. E isso faz com que os salários sejam menores, a carga horária maior, então é uma exploração diferente, né? E no caso de cartas, com o avanço da internet, Ed, isso diminuiu bastante, né? A carta física, né? Assim, tipo, de mandar uma correspondência de uma pessoa física para uma outra pessoa física. Mas ainda tem bastante. Só que hoje, eu acho que o que mais movimenta a receita no Correio deve ser a parte de encomendas, a parte de malotes. Ainda que a gente entrega bastante carta, tá? Não mais a carta física só, mas a gente entrega bastante fatura, a gente entrega IPTU, entrega contas de telefone, de internet, de água, de luz, depende do estado, tem mais ou menos coisas que a gente entrega, né? Mas a carteira física ainda tem. Ao que? Física?
A carta física. A carta física tem sim. Vem bastante também. Correto. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu chego ao final do ano, a gente vê aquelas cartinhas de criança para Papai Noel. Sim. Bom, onde que está o Papai Noel? Aquelas cartinhas, me parece que são os próprios Correios que recebem e eles mesmos... Você sabe como é que é essa história aí de Correio? Que as crianças... vamos mandar uma cartinha. Você vai mandar para onde? Lá para na Folha, sei lá onde. Mas não dá. Mas a criança acredita e vai, manda e recebe. Como é que é esse processo? Não tem problema falar não, né? Sim, tem sim. Há muitos anos o Correio tem uma campanha que a gente chama de Papai Noel dos Correios, e que é exatamente isso. A criança escreve uma carta para o Papai Noel, e os pais, responsáveis, professores, não sei, alguém vai lá e posta essa cartinha no Correio, leva essa cartinha lá para o Correio. Essa carta, ela não tem custo nenhum, né? A gente recolhe essas cartas, e daí a gente faz uma campanha realmente de pessoas que querem apadrinhar essas cartinhas. Então as cartinhas ficam com vocês e vocês veem a padrinha. Isso, daí tem pessoas que adotam essas cartinhas, no caso, né? E aí a gente faz essa logística de entregar esses brinquedos. Nos últimos anos isso caiu um pouco, porque como eu falei antes, tem muitas coisas dentro dos Correios que dependem da vontade do governo vigente. Infelizmente a gente teve algumas perdas nesse sentido. Só que ainda é uma prática que acontece. O Papai Noel dos Correios ainda é uma prática que acontece. Das crianças mandarem as cartinhas, a gente recolhe, aí vem outras pessoas lá com interesse de apadrinhar essas cartinhas, e aí você vai lá, apadrinha uma cartinha dessa, a criança está pedindo, sei lá, uma bola, você vai lá, compra a bola e o Correio entrega. Mas tem alguém, então, que vai ler todas as cartinhas. Sim, e é por isso que eu falei, assim, a gente tem toda essa logística e que entra dentro da parte de responsabilidade social. E é por isso que tem muita gente que fala, mas o Correio não dá lucro. O Correio dá lucro pra caramba. Assim, o Correio é uma das empresas que mais dá lucro no Brasil. E mesmo assim, a gente consegue cumprir esse papel social. Mesmo dando lucro, mesmo com toda a logística que a gente tem, a gente ainda consegue ter esse papel social. E isso é uma coisa muito engraçada, porque se a gente pensar, só vou colocar um dado aqui para vocês. No primeiro semestre de 2020, que foi o ano que a gente teve a pandemia de Covid-19, o Correio teve um lucro de 600 milhões. Gente, isso é muita coisa. Pensa que no meio de uma pandemia, o Correio teve um lucro de 600 milhões. Então, assim, dizer que o Correio não dá lucro não é verdade, né? E além desse lucro todo, o Correio ainda faz essa parte de responsabilidade social, que é entregar vacina, urna eletrônica, prova do Enem, teste do pezinho, livro didático, cartinha do Papai Noel. E o Correio ainda é engraçado. Ele não sei lá, Correio, não sei lá, telégrafo, né? Como é que é? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Telégrafo não existe mais, né? Não, mas o nome ficou. Mas ainda é engraçado, ainda é uma entidade, não sei se é assim como fala, confiável. Cara, por incrível que pareça, as pesquisas de satisfação da população são muito positivas em relação ao Correio. Até uns anos atrás, o carteiro ele só perdia na confiança popular para o bombeiro. Então, nas pesquisas, quando eles chegavam para as pessoas e falavam assim, qual que é a profissão que você mais acredita, que você mais confia? A pessoa falava, o bombeiro. Qual é a segunda profissão? É o carteiro. Entendeu? Então, assim, pensa que a pessoa, ela confia mais no carteiro do que no médico, mais no carteiro do que no policial, no advogado, no padre, sei lá. É engraçado? Você usa carro para entregar as cartas? Depende da localidade. A gente tem entrega a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de caminhão, de Kombi, de van. O Correio tem uma frota gigantesca. Eu entrego de bicicleta. Mas aqui no... Fala uma coisa, tem uma história aí, porque os cachorros não gostam dos carteiros. Não tem essa história? Olha, tem. Eu acho que os cachorros, eles têm essa coisa de querer proteger o território que eles estão. Então,
eu imagino que quando eu chego ali para entregar a carta, o cachorro pensa que eu vou invadir aquele território, por isso ele... Mas, cara, eu tenho várias amizades com vários cachorros no meu distrito. Você já foi atacado por algum Paulo? Eu fui atacada? Já fui atacado várias vezes por cachorro, mas eu nunca me machuquei, porque eu sempre consegui escapar. Assim, porque com o tempo, eu já tô quase 25 anos no Correio, né? Então, com o tempo, a gente acaba se antecipando a algumas coisas, a gente consegue prever, né? Então, quando eu chego num lugar que eu vejo que um portão tá aberto, por exemplo, se é uma casa que eu já sei que tem um cachorro, eu já passo longe. E se eu não sei se tem um cachorro, eu já passo observando, né? Para não ter nenhuma surpresa. Mas pode acontecer. Inclusive, tem colegas nossos que já tiveram que ganhar ponto, né? Que já tiveram que ser hospitalizados por conta de ataques de cães. Caramba! E os jornais continuam sendo entregues? Jornais? Os jornais acho que não são os carteiros de entrega, não. São entregadores das empresas, né? Depende, Bel. Tem alguns jornais específicos que a gente entrega. Quando é alguma propaganda assim, por exemplo, o Jornal do Conselho Regional de Enfermagem, exemplo. Aí eles mandam pelo correio, porque não é um público tão grande, né? Agora, quando é uma coisa mais geral, assim, aí geralmente tem os entregadores próprios, né? Por exemplo, na época da campanha eleitoral, que a gente teve agora recentemente, uma parte das propagandas são enviadas pelo correio, mas a maior parte eu acho que ainda são entregues por pessoas mesmo, né? Pessoas que são contratadas pelos candidatos e que vão entregar de casa em casa. Porque nos correios, para a gente fazer, tem 2 tipos de postagem, né? Tem a postagem que você faz endereçada, onde eu vou colocar, eu quero que essa carta chegue lá para a Bel. Então daí eu vou colocar o nome da Bel, o endereço da Bel, certinho. E tem um segundo tipo, que são aquelas cartas que a gente quer que sejam distribuídas sem um destinatário específico. Então a gente coloca um número X lá e não tem endereço. Então simplesmente o carteiro vai de casa em casa e vai distribuir, aleatoriamente, assim. Entendeu? Interessante, professor de carteira, né? Aliás, são discussões, mas é bacana, né, Ed? Muito! De saber. Porque, assim, depois da pandemia, aqui em Floripa, teve umas agências que andaram fechando, né? Uhum. E eu tenho agora uma agência que eu posso ir até a pé dessa agência que ficou. Então, foram fechando algumas agências assim, de correio aqui, sabe? Então, assim, a gente, infelizmente, a pandemia, ela trouxe alguns prejuízos, vamos dizer assim, né? E entre esses prejuízos, alguns lugares foram fechados, realmente. Mas ainda temos unidades em todo o Brasil. Em todos os municípios brasileiros. Todas, mas em tudo. Gente do céu, que coisa bacana, não sabia disso, não. Agora, tem uma característica assim, o que eu vejo, assim, lá no Rio de Janeiro, a minha filha mora no Meia, tá? E o Meia está dividido no meio pela linha do trem. Então, eu digo que tem o Meia da Muvuca, que é onde tem todas as lojas, e tem outro Meia, onde tem uma igreja linda, que chama Coração de Jesus, que é assim mais sofisticadinho. Então, tem um correio grande lá, e para você ir pegar as coisas, você tem que... Eu posso comprar qualquer coisa, digamos, de uma empresa online, mas eles não sobem em alguns lugares. As pessoas que compraram que têm que buscar naquela agência. Em função, acho que, do perigo, né? Então, dependendo da região, o correio vai ter algumas entregas que elas são suspensas e daí tem alguns motivos. Quando é uma cidade, por exemplo, a minha cidade natal, existe uma parte da cidade que é zona rural. E aí isso a gente chama no correio de posta restante. Ou seja, a gente guarda essas cartas lá e as pessoas vêm buscar, porque são lugares que não tem entrega, porque são zona rural. Mas nos grandes centros, aí a gente tem uma outra realidade, que é o caso das ocupações ou de alguns complexos, né, que o pessoal chama de favela, que também às vezes não é permitido que o carteiro entre. E aí, infelizmente, essas cartas também têm que ser recolhidas nas unidades dos Correios. Como é que ela chama? Agora, você vê que interessante. Eu, na minha ignorância,
Eu só achava que não entregava tanto as cartas encomenda em função do perigo, mas você está falando aí do zona rural, por ser distante, né? É porque o que acontece? Pro carteiro localizar a sua casa, a rua tem que ter nome, a sua casa tem que ter número, né? Tem algumas coisas. Então, às vezes, assim, pelo menos em Santa Catarina, lá onde eu nasci, acontecia bastante de ter uma parte no interior que simplesmente a rua não tem nome, as casas não têm números. Então, como é que o carteiro ia encontrar, né? A não ser que ele realmente conhecesse todo mundo, né? Então, Como é que se nesses chamou? lugares, Como é que se falou? posta restante. Posta. Posta, Posta, posta restante. Que interessante. Muito bom, Quando é zona bacana. rural, daí a gente chama no correio de posta restante e isso fica lá para a pessoa retirar. Também é assim? Posta restante. O pessoal vem buscar pelo perigo, não sobe lá. Algumas comunidades lá que não sobe. Eu sei que não sobe porque eu sei que na minha casa da minha filha, sim. Mas ali não coisa, porque eu falei, nossa, por que a gente tem que vir buscar as coisas aqui? Ela falou que é porque as encomendas não chegam até. Então, em algumas comunidades o carteiro pode entrar, em outras não. Daí nas que o carteiro não pode entrar, daí essas cartas ficam na unidade dos correios para serem retiradas, né? E nas que o carteiro pode entrar, daí às vezes foi o que eu falei, a dificuldade é encontrar, às vezes, alguns lugares por conta do endereço mesmo, né? Mas também, assim, eu já entreguei em comunidades também, e o que acontece nas comunidades é que, em geral, tem uma caixa postal da comunidade. Então o carteiro chega lá e não precisa ficar subindo casa, por conta da questão do acesso. Então deixa numa caixa, como se fosse uma caixa postal da comunidade. E a pessoa vai lá e retira. Tem isso também. E com chuva? Você trabalha? Trabalha. Com chuva a gente... Então, a gente trabalha na rua, com chuva, só que daí o que acontece? Quando tem muita chuva, quando é uma chuva torrencial, a orientação é que a gente tente se abrigar, porque assim, eu vou estar com papel na água, é óbvio que isso não vai dar certo, né? Então assim, até para preservar a integridade física do objeto que a gente está entregando, a recomendação é que a gente evite, assim, né? Quando é um tempo... quando é muito chuvoso, a gente acaba esperando, né? Tenta só as encomendas que são prioritárias, PAC, SEDEX, malote, e as cartas simples, essas daí a gente acaba, se é um dia que realmente tem chuva torrencial, aí não tem o que fazer, né? A gente tem que esperar. O xadrez entrou na sua vida. Então, eu tinha 16 anos e eu estava quase terminando o ensino médio, né? Eu estava no penúltimo ano. E eu tinha um colega que ele era um ano mais velho que eu e que ele era uma pessoa com uma cultura incrível, assim. Ele lia muito, ele gostava muito de um monte de coisa. E ele era muito próximo de mim. Aí um dia ele chegou e perguntou se eu sabia jogar xadrez. Foi uma pergunta meio que aleatória, assim. Daí eu falei que não sabia, daí ele disse, não, tu tem que saber, porque é o jogo dos reis, porque não sei o quê. E aí ele me ensinou as primeiras regras do jogo, né? E foi ali que a gente começou a olhar para o xadrez. Eu me lembro que na época, na minha cidade, nós tínhamos uma casa cultural, uma fundação cultural, que a gente chamava de Hospital Velho. Mas por que a gente chamava de Hospital Velho? Porque aquele prédio tinha sido um hospital. Na década de 50, ele foi construído. Na década de 40, final da década de 40, ele foi construído e ele foi inaugurado na década de 50 como um hospital. Eu nasci nesse hospital, em 83. E depois esse hospital virou uma casa de cultura. E nessa casa de cultura tinha um clube de xadrez que estava desativado. Aí quando esse meu colega me ensinou a jogar, ele disse, poxa, vamos lá no Hospital Velho e vamos procurar o clube de xadrez, vamos reativar o clube de xadrez. E foi isso que a gente fez, a gente começou a ensinar os nossos colegas na sala de aula e a gente começou
a jogar. A gente reabriu o clube da cidade. E aí foi muito legal, porque depois que a gente começou a movimentar o clube da cidade, as pessoas que eram os antigos jogadores da cidade, eles ficaram sabendo que a gente estava com o clube aberto de novo, e eles começaram a frequentar. E aí, nessa história de eles frequentarem o clube, teve um senhor chamado Roland Hickley, que começou a frequentar o clube. E esse senhor foi o maior enxadrista que a nossa cidade já teve, a minha cidade natal, né, Ibirama. Ele é vivo ainda, ele tá com 90 e alguma coisa. Ah, que legal. E olha só, a história dele também é uma história interessante, porque ele sofreu um acidente automobilístico e ele ficou paraplégico. E depois disso, ele começou a se dedicar muito para o xadrez. Na época, existia uma modalidade de xadrez que era xadrez por correspondência. Hoje isso é uma coisa impraticável, né? O que é exatamente aquele de dar um lance por carta, é isso? Isso. Você mandava o teu lance por carta. No Lichess? Ai, não tem. Isso, no Lichess tem por correspondência, só que daí você faz o teu lance no aplicativo ou no site, né? E na época você mandava uma carta, literalmente, mandava uma carta social, que é aquela carta que vale 1 centavo, existe até hoje, e aí você mandava o lance. E assim ia acontecendo a partida. Você tinha um prazo também para mandar o lance e tal. E esse senhor, esse Roland Hickley, ele foi campeão brasileiro de xadrez por correspondência. Roland Hickley. Roland Hickley. Isso. Ele foi campeão brasileiro por correspondência. Eu tenho uma foto dele aqui. Eu não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver. Dá para ver? Tem uma claridade. Deixa eu virar um pouco mais assim. Ó, aqui tá ele e ele tá esculpindo uma peça de xadrez. Eu não sei se vai dar para ver isso certinho. Ah, dá sim, dá para ver, assim, um pouco falha, mas dá para ver. Que legal, menino! Ele é aqui de Ibirama. Ele é de Ibirama e ele, como eu falei, ele é cadeirante. Ele ensinou um monte de coisa pra gente. Quando ele descobriu que a gente tinha reativado o clube, ele foi lá frequentar e tal. E ele, além de enxadrista, um excelente enxadrista, o melhor enxadrista que Ibirama já teve, ele também é escultor. Então ele esculpia as peças de xadrez. Cara, que história linda! E foi ele que me deu o primeiro livro de xadrez que eu tenho, que é esse daqui. Ó, vocês dá pra ver aí? É a Defesa Siciliana, a variante do dragão. Só que é um livro em espanhol. E é muito legal, porque na dedicatória, ele escreveu para mim, e ele escreveu aqui, ó, ao futuro mestre Paulo. Ah, que lindo! Que bacana, né? O incentivo, né? Já me emocionei, viu? Ele me deu esse livro no dia 3 de setembro do ano 2000, tem a data aqui e a assinatura dele. Nossa! Que bacana, né? Que relíquia! Muito legal, né? Coisa linda. E daí o que acontece? A gente, na época, nós não tínhamos acesso à internet, né? Não era uma coisa que era popular, pelo menos lá em Ibirama. Então a gente demorou muito tempo, assim, para jogar torneios, para conhecer esse meio, assim, para estudar com método, né? Então, assim, o seu Roland ensinou bastante coisa pra gente. Ele tinha alguns livros, então a gente leu alguns livros que ele tinha, mas ainda era pouca coisa, né? Perto do que a gente precisava, né? E aí logo depois, isso foi lá nos anos, foi 99, 2000. Aí em 2004 eu me mudei para Blumenau, porque eu queria estudar música. E aí foi onde que eu parei de jogar xadrez. Fiquei muitos anos sem jogar. E aí, por incrível que pareça, foi por conta da música que eu voltei a jogar. Olha só que coincidência. Eu me mudei para Blumenau em 2004 e eu comecei a fazer aula particular de música. Eu fiz aula de violão clássico, fiz aula de canto lírico, fiz aula de piano, fiz vários workshops, oficinas e tudo mais, até que eu decidi fazer a faculdade. Porque os cursos que eu tinha feito, eles me habilitavam para ser músico, mas não para ser professor. E eu tinha interesse de ser professor. Então, daí eu fui até na universidade lá de Blumenau, a FURB, para fazer o curso de música.
E fazendo o curso de música, que é uma licenciatura, eu conheci um colega chamado Hugo Gra. E o Hugo, que é um excelente violonista, ele também gosta de jogar xadrez. E um dia eu cheguei na faculdade e ele estava com um tabuleiro e um livro. E estava estudando, antes de começar a aula. E eu cheguei e eu disse, poxa, eu chamava ele de Huguinho, né? Eu disse, Huguinho, tu joga xadrez? Ele disse, tô aprendendo, tô estudando. Eu disse, pô, então vamos jogar. Ele disse, pô, mas tu sabe? Eu disse, pô, sei. E foi onde que a gente retomou. E aí, isso foi em 2013. Aí ali, 2012, 2013, aí ali que eu comecei a jogar mesmo. Assim, que eu comecei a jogar torneios, daí eu comecei a participar do circuito mesmo que tinha, né? Joguei os Jogos Abertos de Santa Catarina, joguei vários torneios legais, assim, e joguei por vários municípios. Joguei por Ibirama, que é a minha terra natal, joguei por Itapema, por Rio do Sul, né? Porque a gente conhecia muita gente no estado, porque daí a gente começou, né, a conhecer esse meio. Então, assim, a gente jogou vários torneios em várias cidades. Eu conheci várias cidades dentro e fora de Santa Catarina por conta do xadrez. Só que daí, isso foi de 2013, mais ou menos, até 2018. Aí, em 2018, eu dei uma parada de novo, porque eu já estava trabalhando com música, já tocava na noite, e isso acabou, como é que eu posso dizer? Eu não tinha condições de tocar e participar dos eventos, porque era final de semana, né? Então, por conta dos meus compromissos com a música, eu não conseguia participar dos torneios de xadrez assim com tanta efetividade. E aí eu larguei. Sempre joguei, mas dos torneios assim eu dei uma parada. Só que eu jogava em casa, eu jogava nos aplicativos, na internet e tal, mas torneios eu realmente parei. Isso em 2018. Aí veio a pandemia e tudo mais, e daí em 2023, julho de 2023, eu me mudei para Taubaté. E quando eu me mudei para Taubaté, um amigo meu de Balneário Camboriú, Santa Catarina, me falou o seguinte, ele disse, poxa, tu estás morando na mesma cidade que mora o Mequinho. E, poxa, o Mequinho foi o brasileiro, como é que eu posso dizer, o brasileiro que melhor se saiu assim no ranking mundial. Ele chegou a ser o número 3 do mundo, na década de 70. Sim. Aí o Mequinho, ele teve uma doença que fez com que ele tivesse que parar de jogar. E hoje ele voltou a jogar, ele conseguiu se recuperar e tudo mais, e ele tá jogando. Só que ele chegou a ser o número 3 do mundo. Então imagina que assim, poxa, o Mequinho, no final da década de 70, ele era aclamado como Pelé. Ele voltava dos torneios fora do Brasil, ele passeava no carro de corpo de bombeiros pelo Rio, por São Paulo, de tão conhecido que ele era. E esse cara tá morando aqui em Taubaté. Então, quando eu me mudei para cá, esse meu colega de Balneário Camboriú falou assim, ele disse, cara, tu tá na cidade certa, porque o Mequinho mora aí. Aí eu comentei com a minha esposa, eu disse, olha, se o Mequinho mora aqui, deve ter algum clube de xadrez aqui na cidade. E já que eu ia ficar... Ela também joga, né? Eu entendi, ela também joga, né? Ela também joga, Só que, eu já vou falar dela, só um pouquinho. Só que daí o que acontece? Eu sabia que eu ia ficar um tempo sem trabalhar com música, porque em Blumenau eu já estava há 20 anos, então eu era bem conhecido. Então aqui eu pensei, eu vou ter que reconstruir esse caminho. E foi onde que eu falei para minha esposa, eu disse, olha, eu vou começar a procurar os clubes de xadrez. Nesse meio tempo, enquanto que eu não vou estar fazendo show, né, tocando, eu vou jogar xadrez. E daí eu encontrei. E todas as cidades aqui ao redor tem clube de xadrez. Pindamonhangaba tem clube de xadrez, Taubaté tem clube de xadrez, Jacareí tem, São José dos Campos tem, Caçapava tem. Então todas as cidades aqui ao redor tem clubes de xadrez. E tem um circuito, tem vários torneios mensais. Então assim, a movimentação de xadrez aqui na região é muito grande. E aí eu enveredei por esse caminho de novo e agora vai ser difícil parar, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito. E a minha companheira, ela aprendeu a jogar xadrez quando ela era criança, só que ela nunca foi incentivada pelo pai dela, né? O pai dela incentivava só os irmãos, e ela não. Então, assim, ela sabe jogar e tudo mais, mas ela nunca participou de competições. Só que daí, quando a gente ficou junto, que ela viu essa minha paixão pelo xadrez, ela voltou a se interessar pelo jogo, e ela fez o curso de arbitragem, ela arbitra torneios por aqui e tudo, e ela sabe jogar. A gente fica resolvendo aqueles quebra-cabeças aqui, aqueles puzzles, né, de xadrez, ela resolve também e tal. Enfim, ela joga, só que ela ainda não começou a jogar torneios. É uma coisa que ela ainda está se preparando. Que
Que bacana, oh, que coisa linda, né? Pois é, agora dentro desse xadrez, aonde que entrou o xadrez adaptado, xadrez que você conheceu, a turminha televisão, os cegos? Então, isso também foi uma coisa muito legal, porque olha só a conexão que eu fiz. Desde que eu aprendi a jogar, eu sempre pensava, e isso com tudo, não só com o xadrez, com a música também, eu sempre pensava nessa parte de acessibilidade. Eu sempre pensava que a gente deve ampliar os horizontes, né? Que a gente sempre deve trazer mais gente, tem que ter mais participação. Eu sempre tive esse caráter inclusivo. E coincidência ou não, uma das pessoas que mais me ensinou xadrez era um cadeirante, né? Então isso também é uma coisa simbólica, né? Que é o professor, que é esse professor que está com uma idade. Isso. Esse professor, ele era cadeirante e eu sempre tive esse olhar inclusivo, né? Aí quando eu cheguei aqui em Taubaté, que eu comecei a frequentar os clubes das cidades próximas, eu conheci um menino chamado Sávio, que mora em São José dos Campos, mas que a mãe dele levava ele para jogar com a gente em Caçapava. E aí, esse menino, pelo que eu entendi, ele é diagnosticado com autismo. E aí, na época, eu pensei assim, cara, como que eu posso fazer para o xadrez ser mais atraente para essa criança? Né? Porque ele tem as características dele. Então, como que eu posso me adaptar a essas características para poder passar mais coisas para ele? E foi onde que eu comecei a procurar coisas na internet sobre autismo e xadrez. E nessa minha busca, eu encontrei um perfil no Instagram chamado Autismo Xadrez, que é do professor Luciano. Que é um professor, ele mora em Jandira, mas ele tem o projeto dele em Barueri, e é uma pessoa fantástica. É uma pessoa que ele começou a estudar porque o filho dele foi diagnosticado com autismo, e ele já escreveu vários artigos, ele já fez congressos, já participou de congressos fora do país, já fez palestras fora do país. Então ele é uma pessoa que é muito envolvida com essa parte do estudo mesmo, né, das características do autismo e como que o xadrez pode ser utilizado nessa esfera, né? E aí, conversando com ele, eu falei dessa minha vontade de querer ampliar, de querer conhecer, de querer, né, agregar cada vez mais pessoas. E daí ele me colocou em contato com algumas pessoas, com o Rafael Maurício, com o professor Jefferson, com o professor Oneide, entendeu? E daí a gente foi conhecendo, porque eu falei para ele que eu tinha visto um tabuleiro adaptado e que eu queria saber como é que eu podia conseguir um desse. Aí ele conseguiu o contato do Silvio, que é da Total Inclusão. Eu fiz contato com o Silvio me atendeu super bem, foi super receptivo, assim, foi super carinhoso comigo. Quando eu falei do que eu queria fazer e tal, ele disse, não, cara, eu mando o tabuleiro aí pra ti, você me paga aí, sem problema e tal. E aí me fez em 2 vezes, ele nem me conhece e me mandou o tabuleiro, né? Mas por que de tudo isso? Porque conhecendo todas as pessoas que eu conheci por aqui, uma dessas pessoas que eu conheci foi um professor chamado Bruno. Ele é diretor numa escola em Pindamonhangaba. E o Bruno, ele tem um trabalho fantástico nessa escola. O que ele faz? Ele vai todo sábado nessa escola, voluntariamente, e ensina xadrez para as crianças. E essa escola, ela atende uma comunidade carente de Pindamonhangaba. Então, assim, são crianças que têm pouca oportunidade, principalmente financeira. E por isso esse diretor, o Bruno, ele faz isso voluntariamente. E quando o Bruno me conheceu, que ele percebeu que eu tinha esse viés mais inclusivo, ele me convidou. Ele disse, poxa, vamos montar um clube de xadrez em Tremembé, que é a cidade que fica entre Pindamonhangaba e Taubaté. Ele disse, porque Taubaté tem clube, Pindamonhangaba tem clube, mas Tremembé não tem. Eu disse, cara, eu sou afim de montar, eu disse, mas eu queria fazer uma coisa a mais. Eu não queria só ensinar xadrez para as pessoas típicas, eu queria ensinar xadrez para cegos, para surdos, para TDAH, para autistas. E aí o Bruno, na hora, ele disse, cara, é isso que eu quero também. A gente se encontrou ali. E aí eu já estava em contato, com o professor Luciano, e entende? Daí a gente foi juntando essas peças todas. E quando eu conversei com o Silvio, eu falei para ele desse interesse de montar o clube em Tremembé. Inclusive, sobre o clube de Tremembé, a gente está
como é que eu posso dizer? A gente está acertando os últimos detalhes do estatuto. A gente já está, porque a gente vai compor juridicamente a Associação de Tremembé. As pessoas que estão na direção com a gente, tem um rapaz que é intérprete de Libras e é advogado. Então, olha que bacana, né? Aí tem o Luciano, que tem a parte do autismo. Tem o Tarcísio, que estava aqui no vídeo com a gente esses dias. A minha esposa também já estudou Libras. Eu estou estudando Braille. Então, tem uma série de coisas que, assim, a gente está realmente montando uma equipe multidisciplinar. E quando eu conversei com o Silvio, eu expliquei para ele que a minha intenção era que eu adquirisse um tabuleiro adaptado para que eu conhecesse o tabuleiro, para que eu pudesse colocar o tabuleiro nas minhas dinâmicas, para que eu pudesse mostrar para as crianças, para que eu pudesse mostrar para os outros adultos, entende? Para que isso deixe de ser uma barreira. E, inclusive, para que a gente possa trazer pessoas de baixa visão ou com cegueira para jogar com a gente, para aprender com a gente, entendeu? Então, é isso, assim, o xadrez, além de ser uma coisa que me motiva enquanto atleta, é uma ferramenta de inclusão linda, né? E você está aprendendo Braille com quem? Eu tenho a minha licenciatura em música, né? E eu tenho uma especialização em educação musical. Agora, eu estou fazendo uma segunda licenciatura. Eu tenho a faculdade de música, né, que é uma licenciatura, e uma especialização em educação musical. E esse ano eu estou fazendo uma segunda licenciatura em educação especial, uma pós em xadrez e uma pós em gestão escolar. E nessa segunda licenciatura de educação especial tem Libras e Braille. Lá eu tô estudando por ali. Que legal, porque eu já acho que eu já tinha dito para você, eu já não sou mais analfabeto em Braille, que eu sempre fiz, depois que eu estava para a televisão. E eu já te acho que eu já falei que quem me ensina é o Ed. Então, ele já disse para mim que eu realmente não sou mais analfabeta, né? Mas ainda tenho dificuldade com aquela. Se eu falar bolinha, ele vai me pegar. Nas caixinhas de medicação, é muito específico, misericórdia, como é difícil. Mas assim, ó, ler visualmente, eu estou lendo tranquilamente. É um desafio, É um desafio, né? Mas olha só. Eu tô bem no começo ainda, né? Eu tô bem no começo do estudo ainda de Braille, né? Mas é uma coisa que eu quero ter mais desenvoltura para poder, inclusive, por que não, né? Fazer projetos mais acessíveis, né? Ô, Paulo, Diga aí. dizer ser uma disciplina para todos os professores. Porque, Paulo, fala-se muito em inclusão, correto. Mas um aluno, quando vem estar numa sala, o professor não sabe Braille. Como orientá-lo? Sabe? E tu tens toda a razão, Ed. A gente fala muito em inclusão, mas a verdade é que os nossos professores ainda não estão capacitados para atender todas as especialidades, né? Então, assim, nós temos muitos professores que não têm noção nenhuma de Braille, nem de Libras, e que não estão capacitados. Então, inclusive, uma das coisas que a gente quer fazer com essa associação que a gente está montando em Tremembé, a nossa intenção é capacitar professores também, entende? O nosso foco vai ser maior no xadrez, mas não só, né? Me explica, Paulo, como é um clube de xadrez? Boa pergunta. Para montar um clube de xadrez, existem vários caminhos, né, Ed? Só que o caminho que a gente escolheu foi o seguinte: a gente está criando uma associação
Essa associação ela não tem fins lucrativos e a intenção é que a gente tenha na diretoria uma equipe multidisciplinar. Depois da gente constituir ela juridicamente, a gente vai ter uma sala na cidade de Tremembé e nessa sala a gente vai fazer 4 turmas. A gente vai dividir as turmas e a gente vai criar uma metodologia de ensino. Então, vai ter a opção de quem não sabe jogar nada, vai lá para aprender do zero, e vai ter a opção para quem já sabe jogar e quer um estudo um pouco mais aprofundado. E aí a nossa intenção é fazer isso em 4 turmas para que a gente possa dividir melhor. E nessa metodologia a gente vai considerar todas as etapas do jogo, aberturas, meio jogo, finais, e a gente vai pensar em dinâmicas para a pessoa entender essa parte. E aí, tudo isso que eu estou dizendo, a gente quer proporcionar para pessoas típicas, mas também para cegos, surdos, TDAH e autistas, nesse primeiro momento. Então, é uma E por isso... vocês estão fazendo uma associação. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. E essa palavra clube, ela é Não, é porque assim... Fala. Porque o que acontece? É muito comum a gente ver as pessoas chamar de clube de xadrez. Tem um clube de xadrez na cidade e tal. Só que nem sempre... É porque a palavra clube, ela tem... como é que eu posso dizer? Ela... Geralmente se usa a palavra clube quando é um negócio festado e coisa e tal. E é por isso que a gente vai fazer uma associação. Só que é muito comum as pessoas chamarem de clube de xadrez e... Mas, enfim, o que a gente vai montar é uma associação. Às vezes a gente fala clube, mas é porque a gente está acostumado a falar assim, né? O que a gente vai montar é uma associação sem fins lucrativos. Mas eu acho que o clube, sabe o que para mim traz? Exatamente isso que você falou, uma coisa assim, um ambiente fechado, e se reúne ali várias pessoas que gostam do xadrez. E, na verdade, acho que ele leva mais ou menos esse lado. Mas a gente vê muito disso aqui, ó. Você vê aqui no centro de Florianópolis. Agora, uma coisa que você está falando, né, daí da parte... você falou que você viu o tabuleiro, mas você viu aonde antes de falar com o Silvio? Um tabuleiro adaptado. Antes de falar com o Silvio, eu já tinha Falou visto alguns tabuleiros lugar desses em torneios. Eu já tinha visto em torneios, mas assim, rapidamente. E por último, eu tinha visto isso numa postagem do Luciano. Porque como o Luciano ele é bem envolvido com essas questões de acessibilidade e inclusão, ele participou de um torneio que tinha deficientes visuais. E aí ele postou essas fotos. E daí quando eu vi as fotos, eu disse, cara, onde que eu encontro esses tabuleiros? Daí foi onde que ele disse, tem um cara que produz esses tabuleiros que é o Silvio. E aí ele me colocou em contato com o Silvio. Foi ali que eu descobri. O Silvio está fazendo bem parte, falar em federação, negócio de deficientes visuais. É a total inclusão que ela está... Tanto é que nós fizemos a entrevista com eles e o nome é assim, total inclusão, não exclui ninguém. Porque os trabalhos que eles têm é bem bacana, porque o vidente vê, e o cego pode usar, e o vidente também. Ao passo que se você faz uma coisa só para quem vê, o cego não consegue, às vezes, participar, né? Ô, Bel. Oi. Sim. Esse fio, nossa, gravação, como eu sempre viu, Você viu ou não? A nossa gravação do Eu não cheguei a ver. Não, eu ainda não vi, só que eu quero assistir. Eu tô curioso para assistir porque o Silvio é uma pessoa iluminada, né? Vou mandar. Manda. Isso. Então, isso. Ô Paulo, dentro disso tudo aí, para nós deficientes, é uma coisa assim, muito, muito bacana, sabe? É como ser humano mesmo, essa inclusão toda de ver, e é por isso que eu te falei lá no começo. Eu acredito no ser humano, porque tem as pessoas que vêm para nos auxiliar e já trazem essa postura de
expandir as situações, principalmente para as pessoas ditas anormais, né? E diante disso veio a parte também do... deixa eu te perguntar. Você já participa, lógico, de arbitragem de xadrez presencial? Você já pegou, assim, cegos para você Então, arbitrar? eu ainda não tive a oportunidade. Eu já arbitrei alguns torneios, mas só de crianças. Então, eu não tive a oportunidade ainda de arbitrar algum torneio com deficientes visuais. Nos torneios que eu arbitrei, já teve autistas, já teve TDAH e já teve surdos. Agora, cegos ainda não. E, inclusive, é uma coisa E como é que é que a o gente surdo? quer... Como é que é a Não, o arbitragem? surdo... Então, o surdo sempre tem um intérprete junto, né? Então, assim, se eu soubesse Libras, eu poderia me comunicar diretamente com o atleta. Mas daí, nesse caso, eu me comunico com o intérprete que repassa as informações pro atleta. Mas o surdo, ele compreende todas as regras certinho, né? Ele só como é que eu posso dizer? Ele só... A comunicação que, de repente, vai ficar facilitada pelo intérprete, né? Mas é Nós normal, é igual. temos um enxadrista surdo cego. Quem está Isso é um tendo desafio. esse desafio é o Jonei. E o Jonei também, né, que é aqui de... Onde que é o Jonei? É de Brusque? E nós também fizemos uma entrevista com ele. E nós fizemos esse Jonei. Tem como missão, ele sente isso também. E ele também é árbitro, né? Árbitro nacional. E ele está dando aula em surdo cego. E provavelmente, eu acho que ele deve ir no torneio que vai ter em Brusque, porque o da região sul vai ser em Brusque em março. Não sei se você sabe. Eu vou passar para eu vi você. o calendário. Você viu o calendário? Então vai ser aqui em Brusque, né? Sim. E parece que vai ter tudo certo. Aí é que tá. Parece que o Silvestre tem essa comunicação, né, Ed? Com tudo cego. Você vê o quanto que o Silvestre... A gente ficou de fazer uma outra entrevista com ele só como comunicar com pessoas de maneira diferente, mas ainda não deu, porque, olha, é tanta coisa para ele fazer. Mas o quanto que a gente tem que aprender, né, Paulo? É realmente um desafio, né? Porque imagina que para a gente que quer se capacitar, se eu preciso me comunicar com uma pessoa surda, eu tenho que entender de Libras. Se eu preciso me comunicar com uma pessoa cega, eu tenho que ter a noção do Braille. Agora, uma pessoa que é cega e surda, eu vou ter que entender de Libras táteis, que é um negócio além ainda, né? Então é realmente um desafio. Eu não tenho nem ideia de como é que funciona, né? É uma coisa que eu quero aprender também. Que eu vou me capacitar também. Então tá, agora fala da música, toca para nós, né, Ed? Isso. Eu falei um pouquinho antes, né? Quando eu era criança, assim, em casa, sempre tinha música, o pai cantava, a mãe cantava, mas nenhum deles fazia isso profissionalmente. Só que eles sempre incentivavam, assim. Então, quando eu tinha 11 anos, a gente estava numa loja de imóveis, e a minha mãe falou pro meu pai assim: Kleber, vamos comprar um violão pro Paulinho tocar que nem o Roberto Carlos. Que a minha mãe era fã do Roberto Carlos. E daí, só que o violão ficou como enfeite na minha parede até os 16, porque eles compraram um violão, só que eles não me colocaram para fazer aula, né? E aí eu não tinha com quem aprender. Mas enfim, daí quando eu comecei a compor, né, quando eu tinha 16, foi onde que eu tive um impulso para aprender violão, e daí eu mesmo procurei, né, para fazer aulas e tudo mais. Em Ibirama eu cheguei a fazer aulas particulares com 2 colegas, assim, só que eu senti a necessidade de me mudar para Blumenau para estudar mais, assim, para estudar, fazer faculdade e tudo mais, né? Aí por isso que eu me mudei para Blumenau. E desde que eu comecei a compor, eu me preocupei com essa coisa de tocar, de entender a parte teórica da música. Então eu sempre estudei bastante.
E daí, assim, hoje eu compus já em várias áreas diferentes, né? O que eu mais gosto é de rock, então as minhas composições, a maioria delas são de rock, mas eu já compus muita coisa diferente. E inclusive música infantil. E eu tinha em Santa Catarina uma banda que a gente Legal. tocava rock. Em Santa Catarina tinha uma banda que a gente tocava rock nacional dos anos 80 e as minhas composições. E eu também tenho um projeto que eu vou lançar em breve, que é um projeto de música infantil chamado Paulinho Peralta. E que são composições daí voltadas para o público infantil, né? Tu sabes que eu tenho uma pasta com quase 50 músicas infantis, essas, e inclusive ela foi feita para quem toca violão, com aquelas, como é que é, iniciando, que eu estou aprendendo é teclado de coisa, né? E daí a pasta foi feita para tocando violão, para quem toca violão, com a clave de sol, de fá, de isso, aquilo. E é de infantil. E eu estou fazendo esse voluntariado, mostrando xadrez, inclusive, com outras coisas em relação ali na Argos, que é uma casa de apoio ao hospital infantil. É assim, a gente está no caminho da arte, e a arte liberta, a arte não salva, meu filho. Quem tem isso dentro de si são as pessoas que estão aí, a arte para salvar o mundo, né? Agora, assim, canta um pouco, mostra para nós aí uma composição sua, ou toca alguma coisa aí, né? Isso, Por favor. com certeza. Então deixa eu... Não, mas você vê Paulinho. Olha, Paulinho, essa eu não conhecia. O outro é Dinho. Bom, então eu vou mostrar primeiro uma composição minha que se chama Horizonte Preto e Branco. Que ela vai assim, ó. Hoje eu abri a janela do meu quarto, quis enxergar no horizonte seu retrato. Misturei tudo desde o azul do céu até o verde da paisagem, mas ficou tudo em preto e branco com a saudade. Hoje eu abri a janela do meu quarto, quis enxergar no horizonte seu retrato. Misturei tudo desde o azul do céu até o verde da paisagem, mas ficou tudo em preto e branco com a saudade. Pra que fingir? Pra que fugir da realidade? Se eu estou vendo um brilho novo na cidade. Eu sei, depende dos olhos de quem vê, mas onde está a verdade? Posso estar parado aqui, me esperando com saudade. Posso estar parado aqui, só olhando a cidade. Posso estar parado aqui, pra sonhar com uma nova canção. Posso estar parado aqui, discutindo novamente com o coração, com o coração. Eu estou aqui, te esperando com saudades. Eu estou aqui, só olhando a cidade. Eu estou aqui,
pra sonhar com uma nova canção. Eu estou aqui, concordando com o coração. Concordando com o coração. Concordando com o coração. Que lindo, Muito bom. muito bacana. Ô, Paulo, você tocando essa música, eu automaticamente imagino Barão Vermelho tocando. Cantou, Paulo? Sim, então, assim, ó, a questão das É, influências musicais, né? Até você perguntou, né? Eu gosto bastante das bandas de rock Brasil anos 80. A minha banda favorita é Legião Urbana. Gosto bastante de Legião Urbana, gosto bastante de Engenheiros do Havaí, gosto bastante do Leone, Barão Vermelho, Cazuza, né? Então, sim, as inspirações vêm daí. Você conheceu nenhum de nós? Nenhum de nós. Conheço Nenhum de Nós. Conheço sim, é uma das minhas bandas favoritas também. O Nenhum de Nós, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é o acordeon nas músicas. Eu acho isso muito lindo, eu acho o timbre muito legal, assim. Tanto que nessa banda que eu tinha em Santa Catarina, a gente tocava com violão, acordeon e carrom. A gente fazia um set acústico e tocava as músicas do rock. Conheci carrom há pouco tempo, sabia? Então, pois é, ele funciona como se fosse uma espécie de bateria, né? Então daí a gente fazia com violão, acordeon e carrom. E a gente tocava as músicas do Rock Brasil 80. Nossa, que Deixa eu mostrar uma música infantil pra vocês, então. Mostra, vai. Ó, essa primeira que eu toquei se chama Horizonte Preto e Branco. E essa que eu vou tocar agora é uma música infantil e o tema da música era letramento. E o nome da música é Letras e Caretas. Funciona assim, ó. Eu sou pequeno, porém vejo muito. Você é um adulto e não sabe tudo. Pois aprender é tarefa sem fim. Eu ensino você, você ensina pra mim. Vou te contar algo muito importante. Posso brincar e aprender num instante. Eu quero ver se você é capaz de imitar minhas caretas. É assim que se faz. A, E, I, O, U, O, I, E, A, E, O, I, U. A, E, I, O, U, O, I, E, A, E, O, I, U. E mexendo a boca, os olhos, nariz, vou aprendendo como é que a gente diz. A, E, I, O, U, O, I, E, A, E, O, I, U. A, E, I, O, U, O, I, E, A, E, O, I, U. E mexendo a boca, os olhos, nariz, vou aprendendo como é que a gente diz. A, E, I, O, U. U, E, U, O. Que é, muito bom. Obrigado, Ed. Bacana. Como é que é o projeto que você falou das músicas infantis? Você falou o quê? É Paulinho Peralta. Paulinho Peralta. E essa letra, tanto essa quanto a outra, você que fez a letra, né? A música. Isso. Fiz a letra, a música. E essa aí de criança, meu Deus, como ela é chamativa, sabe? Assim, não sei se eu estou sabendo explicar. A, E, I, O, U, bem um tipinho assim, a gente realmente
grudar, assim, de querer cantar. Bem bacana, adorei. Nossa, eu amei. Paulo, Fala, Ed. hoje nós vamos encerrar de um jeito diferente. Certo. Você consegue tocar Astronauta de Mármore. Consigo sim. Então, vou me despedindo de todos. Então, eu também vou me despedir, porque quem vai terminar essa entrevista é o Paulo Roberto Germano, tocando o que, Ed, que eu já esqueci? Bel, Oi. aquele lembrete do povo se inscrever no canal para nos ajudar. Correto? Se inscrever no canal, deixar comentário, conhecer o Paulinho Carita. Isso. Peralta. Peralta, meu Deus, como eu tô ruim de decorar. Paulinho Peralta. Bel, Oi. a música chama Astronauta de Mármore. Antes, Isso. o seu famoso. Tchau, tchau. E quando você terminar daí, Paulo, você... Faça um tchau. Isso. Então tá bom. Eu quero agradecer a oportunidade de poder participar, né? Eu acho muito lindo o trabalho que vocês estão fazendo e é muito legal, assim, que eu tô aprendendo demais participando ali do grupo do WhatsApp com vocês e dizer que eu tô aqui para contribuir. Agradeço a entrevista, agradeço de verdade. 2025 vai ser um ano de muitas conquistas pra gente, né? Isso. Então Vamos tá. lá. O Astronauta de Mármore, então, a pedido do Ed. Uhum. Tarará. Tarará. A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio. São 4 ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. A trajetória escapa ao risco no rumo. As nuvens queimam o céu, nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo,
Vou lembrar do tempo de onde eu via um mundo azul estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via um mundo azul. Na 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 na